O Agro 10X na Fazenda está aqui na Fazenda Água Doce, uma fazenda com mais de 100 anos de história, e viemos aqui para conhecer como o criatório da Agro Antônio Balbino tem realizado o trabalho de melhoramento genético na raça Nelore. O melhoramento genético é uma das principais ferramentas que ajudou o Brasil a ocupar o posto de maior exportador de carne do mundo. E aqui no oeste da Bahia, o criatório Agro Antônio Balbino vem cumprindo a sua missão e impactando fortemente toda a região. Nesse programa você ainda vai ver as principais características que diferenciam o Guzolando do Girolando. Quando se fala em melhoramento genético, uma das etapas importantes é o registro genealógico. O animal passa na sua vida por duas inspeções de registro genealógico. A primeira é essa que nós estamos fazendo aqui hoje, que é o registro genealógico de nascimento ou provisório, onde nós verificamos se as informações comunicadas pelo criador à associação estão corretas e se o animal está bem identificado. As PGPs, ou provas de ganho de peso a pasto, são realizadas pela associação com o intuito de medir a eficiência de ganho de peso dos animais. Nesse sentido, os animais passam por uma prova a pasto que dura 294 dias, sendo 70 dias de adaptação, que é o período onde esses animais se encontram hoje, o período de adaptação. Início de novembro nós realizaremos a pesagem inicial dessa PGP, e em junho essa prova é finalizada com a pesagem e avaliação visual do técnico da associação, juntamente com ultrassonografia de carcaça, que é uma tecnologia utilizada pelo criador também ao final das provas de ganho de peso. A ideia é que então os animais sejam classificados em elite, superior, regular e inferior, e o criador leva ao mercado os animais classificados como elite e superiores nas PGPs. O produtor que adquire um produto que passa por todos esses critérios da Agro Antônio Balbino, quer dizer, desde o RGN, participação de PGP, RGD, avaliação de carcaça. Lembrando que a Agro Antônio Balbino é participante do Programa de Melhoramento Genético das Raças Zebuínas, o PMGZ, e tem um rebanho muito bem avaliado dentro dessa base do PMGZ, que é a maior base de dados de um programa de melhoramento genético voltado às raças zebuínas. Quem adquire esses animais que passam por todas essas etapas realizadas aqui na Agro Antônio Balbino tem a garantia de que está levando para casa o que há de melhor em melhoramento genético da raça Nelore para a sua propriedade. Praticamente 26, 27 anos nós já estamos na raça Nelore fazendo seleção dentro de um plantel de PO que começou produzindo tourinhos próprios para a fazenda, para uso próprio, digamos assim, e desencadeou num processo avançado com assessoria, com tecnologia, com todas as multiplicações das ferramentas que existem, utilizando elas, os programas de melhoramento, para produzir um Nelore adaptado à nossa região, aclimatado ao nosso ambiente de produção e que possa servir aos nossos parceiros, aos nossos clientes, para fins de ter não só uma reprodução efetiva a pasto, um trabalho eficiente de melhoramento que pudesse também traduzir em produtividade com todo o aporte de tecnologia e genética que a gente possa trazer para o rebanho e assim fazer a multiplicação dele. Nós estamos fazendo uma multiplicação já em larga escala desses reprodutores. Então é nítido que a gente não fica restrito ao oeste da Bahia, mas é absorvido por uma região muito mais vasta, né? As fronteiras do Brasil Central aqui para cima se assemelham com o clima dessa região do Cerrado, a região do Mato Piba, é onde cresce a pecuária de corte. Nós vimos de início um resultado muito forte na nossa micro-região, onde um rebanho, por exemplo, em Egical, em torno do nossa região de influência, digamos assim, estava melhorando muito rapidamente a sua produção de bezerros e isso, nós fazemos parte dessa história, desse progresso. Quando os animais se espalham, a gente às vezes tem um retorno diretamente do produtor e isso é nítido quando tem pré-recompra.
É óbvio que quem compra um touro que vai durar 6, 7 anos na sua propriedade, nem sempre ele está voltando ao mercado para buscar todo ano um substituto. Mas a partir do momento que ele começa a nos procurar para saber se a gente tem uma nova oferta, se a gente tem animais naquele próximo leilão, naquele próximo ambiente de venda, eu acho que isso é uma resposta positiva de que a gente está indo num bom caminho. Eu acho que a gente pode pontualmente errar também em alguns animais que, mesmo tendo uma genética similar, não se comportam adequadamente ou como reprodutores podem falhar. Isso é biologia, isso é genética, a gente não pode trazer como uma matemática. Mas, de um modo geral, eu acho que o sucesso vem do retorno positivo dos nossos clientes. Participando desses programas de acasalamento e melhoramento genético, a gente começa a entrar em evidência também com o rebanho também sendo multiplicado com índices muito bons no cenário nacional. E isso cria visibilidade, é claro. E eu acho que produzindo quantidade, produzindo com um contato mais direto com clientes de outras regiões que não conhecem pessoalmente o nosso trabalho, a gente começou a também enxergar como esses resultados poderiam criar a ponta do iceberg. A gente tem animais hoje em central de inseminação, as centrais são convidados para o nosso dia de campo, vêm aqui, muitas vezes já procuram os nossos reprodutores também para atingir outros mercados. A gente tem as parcerias que nós fazemos também permitem com que a gente tenha uma, digamos, reverberação desse resultado positivo adiante. Participamos do PENAT, participamos dos programas que são fora da nossa base territorial. Com isso, a gente cria mais visibilidade de um criador que está à distância. Nós temos certeza de um caminho que a gente traça, mas que a gente faça com que isso seja enxergado por um público que ainda não convive tão proximamente ao que a gente faz. O Brasil possui mais de 80 milhões de fêmeas bovinas em idade reprodutiva, sendo que 2/3 delas, 60 milhões de vacas, são de corte com base zebuína, demonstrando grande potencial para o mercado de genética. E a Agro Antônio Balbino, com mais de seus 25 anos de seleção, está de olho neste mercado. Além disso, também vem fazendo um trabalho primoroso na pecuária leiteira. Aqui na Agro Antônio Balbino, nós temos dois trabalhos diferentes. Nós temos o trabalho de produção de meio sangue da Girolando e temos também a produção de meio sangue de Guzolando. Então esses dois tipos de animais buscam atender aos produtores da região, do Mato Piba, até de outros estados como Sergipe, né, o Tocantins, enfim. Mas são animais que são produzidos para essa região, adaptados a esse clima, ao manejo. E desses animais, os criadores aqui estão tendo resultados muito similares, né? Lógico que cada um tem um tipo de manejo e alimentação e também a questão de conforto térmico, já que essa região é uma região com alta índice de insolação. A base do GIR é diferente um pouco da base do Guzerá, porque ele já vem de uma seleção de várias famílias e rebanhos de seleção de GIR leiteiro de muitos e muitos anos. O que tem hoje aqui da base GIR vem das principais fazendas do país. O que diferencia um animal girolando de um aguzolando são essas características que a gente pode observar. Em primeiro lugar, para a pessoa que vê uma girolanda, a pelagem já é muito diferente. Ela tem uma variação que vai desde essa tonalidade mais clara até a mais escura, que pode até confundir, em alguns casos, com o guzolando. Mas o tipo do animal, o corpo do animal, vamos dizer assim, a estrutura, ela é mais um pouco, vamos dizer assim, refinada, tem um pouco mais de característica leiteira. Fácil ao GIR ser um animal também diferenciado do Guzerá, né? Então nós temos essa pelagem que vai variar, a gente fala animal chitado, essas pintas que o animal tem mais claro no corpo, é o tipo que caracteriza bem o girolando. E esse animal aqui também, que é bem mais claro, tá certo? Ele tem esse padrão que agrada a um determinado tipo de criadores. Porém, é importante que geneticamente todas elas têm alta capacidade e potencial leiteiro. Os animais mais escuros, puxando um pouco mais para o guzolando,
A sua orelha também é diferenciada, característica da meio-sangue, porque pega do holandês, que tem uma orelha mais pontuda, menor, mais assim que a gente fala, um tipo de lança, e a gente já vê essa reentrância na sua ponta em função do que é a orelha cartuchada do gir. Então essa é uma característica assim, vamos dizer assim, básica do girolando meio-sangue, também o tipo de cabeça, o chanfro. Então essas são características que a pessoa, na medida que vai conhecendo, já vai diferenciando muito bem de outras raças, de outros cruzamentos, inclusive de uma 3/4 girolando, de uma 5/8. Então nós até tivemos dando curso aqui sobre isso com o pessoal da Girolando. Então esse é um tipo variado e atende a vários tipos de criadores esse tipo de animal. Já que no Guzolando nós temos animais que têm uma diferença básica do que nós vimos no Girolando, que é a pelagem. O Guzolando originário de uma raça como o Guzerá, de pelagem firme e homogênea, que é o cinza claro e o cinza escuro, ele vem então com essa pelagem escura que vocês estão vendo, que dá uma uniformidade bem característica, né? Nós temos também outra característica do Guzolando, que é a sua estrutura corporal. É um pouco mais estruturada, animais que têm um porte maior e que também tem um diferencial, é a questão de estrutura de úbere. O Guzerá, ele passa, e o holandês também tem, pelos touros que são utilizados, uma estrutura de úbere mais firme, mais alta, que permite uma lactação por várias lactações, mas sem deixar o úbere ficar muito abaixo da linha ideal, acima do jarrete. Então, essas características dão ao Guzerá esse perfil, e aí os criadores que buscam esse tipo de animal que vai poder se adequar ao seu manejo. Animal também que, na hora do descarte, ele oferece um animal mais pesado, tanto a fêmea que vai para o descarte, como o bezerro também. Então, essas são algumas características que agradam e interessam economicamente alguns dos criadores que nos adquirem. A orientação que nós podemos dar para aqueles criadores que querem ter atividade leiteira lucrativa, a primeira coisa é ter um planejamento nutricional, seja ele qual for. Pegar uma orientação técnica, seja a palma, seja a parte aérea da mandioca, seja a silagem ou o capiaçu irrigado, que são reservas estratégicas que são fundamentais. Sem isso, a atividade leiteira vai ter problema de lucratividade. Não é que a atividade leiteira não dê lucro, ela não dá lucro se ela for mal administrada, mal planejada. Mesmo que a pessoa não tenha uma área grande, como nós já implantamos em meio hectare, 1 hectare, tem que ser planejado. E aí, em cima de uma alimentação boa planejada, é que vamos ver quantos animais eu posso ter na minha propriedade. Não eu quero ter tantas vacas, da alimentação para quantas eu posso manter o ano todo para me dar uma média de 15 quilos de leite. Essa é o ponto de equilíbrio para o criador ter sucesso na atividade. E genética é importante, mas a genética sem alimentação não funciona. Então, por isso que a gente vai dar alimentação para a genética. Nesse caso, do Guzolando é um animal mais adaptado para criadores que querem ter animais num ambiente mais rústico, tá certo? E voltado um pouco para a venda dos bezerros. Já quem quer uma atividade de maior produtividade leiteira, tem no Girolando um animal que tem mais essa aptidão, mais essa característica. E aí então vai ter que tratar muito bem dessa cria que vai nascer, porque a genética que vai, no caso desse trabalho aqui, é de altíssima qualidade. Então o bezerro tem que ser bem tratado, não sacrificar o bezerro que está ali o seu lucro, igual uma lactação. Todos os municípios da Bahia, com exceção de Salvador, temos produtores de leite cadastrados nos órgãos de defesa, o que demonstra a importância da atividade leiteira para a economia baiana. De olho nesse mercado, a Agro Antônio Balbino vem produzindo animais de excelente qualidade genética para atender toda essa demanda. Fundamentalmente, o X da questão é trabalhar com animais adaptados ao sistema de produção. E eu acho que foi isso que gerou a conquista do Nelore no Brasil, no ambiente tropical, para quem busca ter resultados econômicos, produtivos, um resultado de eficiência produtiva a pasto. O X da questão é buscar touros que sejam adequados ao sistema de produção.
E a nossa produção, seleção é feita no Cerrado, numa região desafiadora, onde o Brasil cresce na pecuária de corte. O que eu levo para casa durante a visita aqui na Agro Antônio Balbino é que melhoramento genético é um jogo de longo prazo e manter-se persistente, acreditar nos seus ideais é o que vai ajudar você a alcançar os seus objetivos. Tivemos a oportunidade de bater um papo com especialistas de corte de leite para entender um pouco sobre o cenário, como que todo esse trabalho de melhoramento genético do criatório tem impactado a região. E separei alguns dos melhores momentos do podcast Agro 10X na Fazenda que você confere agora. A nossa iniciativa na pecuária, Wagner, sempre é produzir mais e melhor e entregar qualidade. Então, com o advento da gente fazer em nossa propriedade aqui e também no Noroeste de Minas, produzindo Guzerá e com doadora GIR e com parceiros importantes na raça GIR, aprovamos a ideia de ingressar fortemente no projeto Leite Oeste Bahia, incentivando toda a cadeia produtiva do leite aqui no Oeste, onde temos uma ligação muito mais forte, uma relação muito forte com produtores, e daqui emanar para regiões que sejam desafiadoras, como a nossa também, para o leite, onde podemos consolidar uma atividade leiteira baseada em animais de qualidade e que tenham condições de produzir nesses nossos ambientes. Eu acho que fazer genética não está restrito a fazer uma raça, mas é um conhecimento que a gente tem que despertar para desenvolver um trabalho que nos ajude a todos a ter produtividade com resultado econômico, que é o mais importante nesse aspecto. Uma questão também crucial é essa questão das distâncias percorridas para a captura do litro do leite. Isso gera um problema de preço ofertado ao produtor, porque aqui, como tem várias áreas de agricultura, diferente de outras regiões do país, o quilômetro rodado para captar 100 litros de leite é muito grande. E aí você tem esse problema. Qualidade de estrada, como ele citou, é outro. Mas eu creio que a questão de assistência para a nutrição é o ponto crucial. Sim. Nós temos que encontrar, junto com as entidades aqui da região, com a cooperativa que está surgindo, com o apoio que já é um trabalho desenvolvido pela FAEB, pelo Senar, a associação daqui dos criadores, a Crioeste, enfim, nós temos que nos unir e ver como dar assistência para esse produtor que quer e precisa ter essa renda do leite. O holandês é o carro-chefe, de fato ele é o carro-chefe. Então, ele puxa essa nomenclatura do girolando e do guzolando, porque se trabalhando com a raça GIR, que tem um trabalho de seleção muito forte voltado para o leite, a raça Guzerá, que tem uma linhagem muito bem trabalhada para leite também, e agora surgindo a raça Cindy, dentre outras também. Mas, fortemente, então, o Guzolando e o Girolando são os carro-chefes do mercado do leite. Girolando com a determinação exclusiva de que a raça GIR foi exclusivamente selecionada para leite no Brasil. Então, com isso, ela também saiu com muita informação na frente, até a base genômica e tudo. Acredito, de certa forma, que a gente avançar muito no grau de sangue europeu aqui nas nossas condições é temerário. É temerário porque não se vai dar o conforto animal necessário para um animal com mais grau de sangue europeu ter a capacidade de produzir no nosso ambiente se a gente não modificar o nosso ambiente interno, né? Não só alimentação melhor, mas um conforto térmico, dentre outras coisas, também é essencial. Um mecanismo, digamos, mais consolidado de comercialização no nosso meio, em forma de leilão. Nós partimos no ambiente do Nelore, tudo, né? Isso, no ambiente do Nelore nós aprendemos o seguinte: nós fazemos ainda a prova ganho peso, trazemos animais e qualificamos. Esse aqui animal foi bateria elite, bateria superior, todos foram bem qualificados, mas cada um tem seu valor. E a maneira mais democrática de você oferecer não é você permitir apenas que alguém chegue lá e vá pincelando uma cabeceira de um lote, mas que publicamente os seus clientes possam dizer entre eles quanto vale aquele animal na perspectiva de cada um. Então a gente permite com que qualquer deles vá indo ao leilão, sem a nossa interferência, vão dizer, eu pagaria tanto por esse animal, ou eu não pagaria. O mercado fica livre e fica mais democrático, para a gente não estar protegendo, os animais elite eu vou vender aqui para o meu vizinho e os outros eu vou vender para... Não, deixa tudo em aberto. Então a maneira mais democrática ainda é o leilão. Chegamos ao fim do raio-x da Agro Antônio Balbino. Assim, o sentimento de gratidão para você que acompanha o nosso trabalho e incentivo a compartilhar, curtir nosso canal
e enviar aí para todos que possam ser de interesse esse assunto, melhoramento genético. Agradecemos aos nossos patrocinadores e nos vemos no próximo episódio.